Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade para mais uma aula de geografia do nosso cursinho Antonieta de Barros, né? Hoje nós vamos falar sobre geografia do Brasil, dando continuidade naquele tema de população que a gente viu em geografia geral, certo? Então, vamos lá. Então, gente, nessa aula a gente vai procurar compreender, né? Entender as características da população brasileira, como que ela é, como que ela está organizada. Vamos aplicar os conceitos e as coisas que a gente aprendeu na aula anterior de geografia geral e vamos também interpretar os gráficos e as pirâmides etárias que caem muito no vestibular nesse assunto, certo? É o que mais cai nesse assunto, é gráfico, pirâmide etária, esse tipo de coisa. Então vamos lá, composição étnica da população brasileira. Né? No Brasil, a gente tem uma variedade imensa de grupos étnicos. Por exemplo, só no IBGE, um dado do IBGE é que a gente tem 305 etnias indígenas no Brasil que falam mais de 270 idiomas diferentes. É uma coisa assim gigantesca, mas isso nem se compara com o que tinha aqui antes dos portugueses invadirem, os outros europeus virem invadirem e matarem, assassinarem, dizimarem diversas e diversas populações indígenas que tinham aqui no Brasil, né? A história do Brasil, infelizmente, é marcada por muito sangue de indígenas e de negros escravizados também, né? De tortura, de tortura e morte de negros escravizados. Então, gente, historicamente, a gente consegue ver três grupos principais na história do Brasil que vão fazer o Brasil ser o que é hoje. Mas também a gente vai ter outro. Então, aqui temos aqui indígenas, africanos e europeus. Dentre os europeus, a gente fala primeiro portugueses, teve também um pouco de franceses, depois teve holandeses também. Tem bastante coisa nesses europeus. Depois, lá em 1800 e pouco, quase chegando no século XX, a gente vai encontrar também italianos e alemães, e também vão vir japoneses, né? Então a gente vai encontrar vários povos vindo aqui para o Brasil, principalmente depois do fim da escravidão, né? Da abolição da escravidão, quer dizer, que acabou que vários trabalhadores assalariados, vários trabalhadores vieram para substituir o que os negros escravizados, né, os africanos, acabavam é, trabalhando forçado, né? Então, gente, a gente vem aqui alguns dados do IBGE. O que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz de 10 em 10 anos um estudo chamado censo. Vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar isso aí. O censo é basicamente um estudo que eles fazem no Brasil inteiro, batendo de porta em porta na casa das pessoas. Não vai em todo mundo, mas numa grande quantidade de pessoas. É capaz de até alguém que está assistindo o vídeo aí já ter recebido o censo alguma vez ou lembrar algo do tipo, que a pessoa vai lá e pergunta: quantas pessoas tem na sua casa? É, quantos filhos você tem? Qual a sua renda? Ah, esse tipo de pergunta. E aí você consegue ter uma noção de como é a população brasileira. Né? Também vai pegar as taxas de quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, vai juntar tudo e você vai ter uma noção geral do que é o Brasil. Isso acontece de 10 em 10 anos. Era para acontecer esse ano, não sei sinceramente, por causa da pandemia, que estamos em 2020. Se ele já está acontecendo, se vai acontecer ainda de alguma outra forma, sinceramente eu não sei, mas geralmente sai no ano seguinte esses dados, né? É, enfim. É, então o IBGE pergunta para as pessoas também, quando vai na casa delas, ou então pergunta no telefone, algumas coisas, entre elas como que as pessoas se consideram enquanto etnia, né? Como que elas se consideram, qual consideram que é a cor delas. Temos aqui no Brasil, então, que 42,7% das pessoas se considera branca, 9,4% se considera preta e 46,8%, a maioria, se considera parda, né? E 1,1% aqui se considera amarela e indígena não chega nem a aparecer aqui o dado
se a população ter cada vez mais reduzida, né? Justamente por aquele problema que a gente falou e que não acabou de dizimarem populações indígenas, né? Isso acontece demais no campo até hoje. Enfim, gente, uma tendência muito importante que a gente observa é que cada vez que saem dados novos, aumenta o número de pessoas que se consideram pardas e pretas, né? Isso não se vê isso é, isso é muito causado por diversos avanços nas pautas raciais, né? Dos movimentos negros e tudo. As pessoas elas se sentem cada vez mais à vontade de se reconhecer. As pessoas começam a se reconhecer enquanto pardas, enquanto pretas, né? Mas, é claro, o preconceito ele não acaba, o racismo, e por isso que muitas pessoas não se declaram dessa maneira, não conseguem se reconhecer justamente pelo preconceito, pelo racismo que a gente tem muito forte na nossa sociedade brasileira, né? Que muito tiveram várias correntes de pensamento pelo século XX, lá no começo do século XX, que começaram a dizer que no Brasil tinha uma harmonia racial, uma democracia racial. Vocês já ouviram falar disso? Isso hoje em dia é considerado um grande mito, né, uma grande mentira, porque infelizmente não existe uma harmonia, né? O Brasil é um país muito racista e que não existe paz, né? Os negros ainda são os que mais morrem, os que mais são assassinados, são os que são os mais presos, são os que têm menos oportunidades de subir na vida, menos oportunidades de emprego. Infelizmente, essa é a grande realidade, que isso vai se traduzir muito nesses números, né? Então, essa foi basicamente a composição étnica do Brasil e algumas reflexões importantes para a gente tanto conhecer nosso país, quanto para a gente refletir sobre as nossas atitudes também e também estudar para o vestibular, certo? Então, gente, vamos também discutir um pouco sobre como que é a distribuição territorial do Brasil. O que é isso? É como que as pessoas estão distribuídas pelo território, como que as pessoas estão organizadas no território. Aqui, o Brasil ele é um país com uma grande extensão territorial e que a maior parte da população do Brasil está situada no litoral, ou seja, lá na bordinha, nos litorais onde ficam as praias, certo? As fronteiras com o oceano, com os mares, os oceanos, no caso o Oceano Atlântico aqui no Brasil, né? E a gente vê distribuído da seguinte maneira, né? O Brasil, lembrando, tem aqui as 5 regiões, né? O Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste e o Sul, né? Tem aqui também, até na thumbnail da aula, a gente tem aqui o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, certo? O Sul ele é a região onde tem o maior número de pessoas morando, ou seja, a região mais populosa do Brasil, e também é a mais povoada. O que é isso? Vamos lembrar nossa aulinha anterior. Populoso significa que tem muita gente morando, e povoada significa que está bem distribuído, tem bastante gente vivendo por quilômetro quadrado, né? Então, o Sudeste tem aqui 80 milhões de habitantes, é onde está a maior parte da população do Brasil. A gente vai encontrar aqui logo em seguida o Nordeste, né, que também é bem populoso, que tem 53 milhões de pessoas morando. A gente vai ter também o Centro-Oeste, que tem o menor número de pessoas do Brasil, né, perdendo um pouquinho para o Norte. Tanto o Centro-Oeste quanto o Norte, a gente vai encontrar, eles são duas regiões pouco povoadas, né? São pouco populosas e pouco povoadas. No norte, por quê? Porque a gente tem simplesmente um bioma, uma floresta gigantesca, que é a floresta amazônica, né? Que é basicamente um grande pulmão do Brasil que regula o regime de chuvas do Brasil, do Brasil todo, regula a umidade, que, que faz justamente por regular a umidade, regular o regime de chuvas, que faz chover nas plantações, que faz chover aqui no Sudeste. Atualmente a gente está enfrentando um grande problema, que são as queimadas, né, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Estou falando agora em outubro de 2020.
A gente está vendo uma chacina do Pantanal, queimaram 20% do Pantanal com incêndios criminosos, né, para fazer grandes pastos, né, para o agronegócio. Infelizmente, isso é uma realidade dura e que a gente está pagando grandes consequências, né? Essas últimas semanas, quem está vendo agora, ao mesmo tempo que a gente está postando, sabe o inferno que está de calor aqui em Araraquara, e imagino que em outras cidades também. E com certeza queimar 20% de um bioma tão importante como é o Pantanal tem muito reflexo nesse calor. Esse tempo seco de deserto que a gente está vivendo não é à toa. A nossa Amazônia e o Pantanal influenciam gigantesco, né? Vários biomas influenciam nesse clima que a gente está vivendo. Mas enfim, continuando, gente. Temos também o sul do país, que tem, ó, mora 14,4% da população do Brasil, tem 27 milhões de habitantes. E aí, gente, voltando agora àqueles conceitos, então, da nossa aula anterior, né? E que eu já explorei um pouquinho falando das regiões. O Brasil, ele é um país, né? A gente viu cada região, agora vamos falar do geral, né? O Brasil, ele é um país muito populoso, ou seja, ele tem muita população. E também é um país pouco povoado. Olha o tamanho do Brasil, vamos considerar que tem a Amazônia, que ocupa a maior parte do, do, do hemisfério norte, do hemisfério não, perdão, da região norte do Brasil, e que não está só no Brasil também a Amazônia, ela também está em outros países, Peru, Equador, certo? Diversos países ainda têm grande parte da floresta amazônica. O Brasil ele vem sofrendo muitas mudanças devido à transição demográfica que a gente estudou na aula anterior, que é a fase 3, certo? A terceira fase de transição demográfica, e quais são as características dessa fase? Tem uma queda na natalidade, número de pessoas que nascem, queda na fecundidade, número de filhos por mulher, queda na mortalidade e aumento da expectativa de vida, certo? E aí agora vamos ver algumas pirâmides etárias para a gente entender sobre o Brasil. Na aula passada a gente viu bastante sobre as, as pirâmides etárias no geral, agora vamos falar especificamente do Brasil, né? Trouxe alguns exemplos delas. Nós temos aqui, ó, do Brasil. Esse aqui é um mapinha bem curioso que eu peguei no site do IBGE e que tem, ó, em azul clarinho 2012 e em azul escuro 2019. Olha que mudança rápida que a gente viu, ó. Em 2012 a gente tinha o maior número de jovens aqui de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, 10 a 14, 15 a 19, e aí foi começando a diminuir aqui, quando foi chegando nos adultos. Começou a diminuir o número de adultos, começou a diminuir, quer dizer, começou a diminuir o número de jovens aqui, né, comparando 2019, assim como o de jovens adultos, e o de adultos começou a ficar cada vez maior comparado a 2012. O que isso significa? Que a população está envelhecendo. Quem era jovem aqui em azulzinho, agora está no azul escuro, certo? Passou do azul claro, passou a ser o azul escuro. Né? E a gente está vendo aqui, ó, o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, o quanto cada pessoa consegue viver no país, certo? A gente vê claramente essa diferença. Vamos agora passar para outro exemplo. Temos aqui também, do Brasil, da população em 1950, em 1985 e em 2020, o ano que a gente está hoje. Temos aqui então aquele formato clássico de pirâmide, que indica um país subdesenvolvido, certo? E aí começou a dar a explicação sobre isso, né? Quem quiser volta lá na aula anterior, vai conseguir entender muito melhor sobre por que está falando que é um país desenvolvido ou não. Citei vários exemplos e deu uma boa explicação sobre isso. Temos aqui então também uma pirâmide, ó, que deu uma engordadinha, né? A gente viu que aumentou a população comparado ao anterior. E em 2020, aqui, ó, 35 anos depois, né, a gente observou uma grande diferença. Olha a transição aqui. Agora, isso aqui é claramente de um país emergente, de um país em desenvolvimento, um país que está indo
em direção às pirâmides dos países desenvolvidos, né? Não significa que está no nível de desenvolvimento de um país nórdico, um país do lado norte da Europa, que tem geralmente tipo, a população está cada vez mais envelhecendo, diminuindo, né? Não significa que tenha o mesmo dinheiro que os países nórdicos têm, mas as características da população estão chegando a isso, certo? Então, ó, a gente vê essa, essa diferença e ela vai começando a cada vez mais ficar estreita na base e engordar em cima, aumentar aqui em cima, beleza? Essa é a tendência. E a gente vê isso muito melhor aqui, ó, nessa projeção, né? A gente vê aqui 1980, 2010, que começou aqui ó, a ficar estreita a base e começar a aumentar, e ó, 40 anos depois aqui a projeção para 2050 é que ela fique exatamente como a gente vê os países desenvolvidos hoje em dia, né? Não significa que a nossa economia vai ficar desenvolvida, mas a população vai acompanhar esse ritmo, né, de estar diminuindo está diminuindo o número de jovens e aumentando a expectativa de vida, certo? Então, gente, é isso que a gente tinha para ver hoje, né? A gente agora, na aula passada, a gente entendeu o que é a, como que a gente estuda uma população, viu as principais tendências, a demografia, as fases de desenvolvimento e hoje a gente entendeu como que é aqui no Brasil, né? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem.